disciplina, certo? E aí, na próxima segunda-feira, é que a gente vai iniciar uma nova disciplina de economia e mercado. Mas espero que vocês possam ver mais ou menos aqui como a gente trabalha, para que vocês na próxima disciplina estejam já na mesma sintonia, certo? Eu sei que é um pouco complicado, mas ao final da aula, se quiserem tirar alguma dúvida, podem perguntar, e eu estou à disposição também pelo WhatsApp, tá bom? Então, vou aqui para o slide, qualquer coisa vocês liguem o microfone, perguntem, fiquem à vontade. Hoje, gente, nós vamos ver aqui, fazer uma síntese da unidade 3, que de fato agora são as últimas escolas de administração. Depois de tanta teoria, depois de tantas outras, né, escolas que nós estudamos, nós vamos agora para as últimas, que são as teorias sistêmicas, a teoria sistêmica, a contingencial e os aspectos da administração na globalização. Então, essas três temáticas englobam a unidade 3. E é o que a gente vai discutir hoje, porque nós temos como objetivo fazer com que você, aluno, tá, consiga identificar as escolas de administração de acordo com suas características, com seus influenciadores, visando comparar e criticar seus objetivos. Também indicar e visualizar os aspectos da administração em relação ao mercado global e entender os aspectos da evolução da globalização ao longo do tempo. E aí o primeiro tópico, né? Mas antes de nós adentrarmos, eu queria dizer que, como hoje é o quarto encontro, nossa programação ficou o seguinte. Até acho que eu vou terminar o slide, tá? Acredito que até às 20 horas eu termine. É bem menor do que o das outras aulas. E sempre nos últimos encontros, vocês têm 1 hora para colocar as coisas em dias, realizar atividades, avaliações, tá? Então, hoje, nossa aula aqui teórica vai até às 20 horas. Após isso, vocês ficarão livres para realizar as atividades e quem quiser já adiantar as avaliações, podem adiantar também, tá bom? Lembrem de agendar a última avaliação, essa que vocês fazem presencialmente no polo de vocês, mas vejam também como é que está a questão das datas, da avaliação 1, 2 e 3 que vocês realizam no ambiente que vocês estão, bom? Então, voltando para cá, a gente vai ver a teoria sistêmica e a teoria contingencial da administração. Sobre a teoria sistêmica, conhecida também pela teoria geral dos sistemas, ela surgiu em 1960 com os trabalhos de um biólogo austríaco, Ludwig von Butterfly, publicados entre 1950 e 1968. Este biólogo ele falava dos sistemas tanto de sistemas mais abertos, como, por exemplo, fazendo uma correlação com o sistema humano, para que pudesse mostrar e fazer com que as organizações também estivessem dentro dessa perspectiva sistêmica. E aí ele veio com essa ideia, ela veio embasado dessa evolução dos conceitos estruturalistas e behavioristas que estão presentes na escola clássica, né, lá do nosso querido Taylor. Tiveram vários pesquisadores e contribuições que vocês podem ver, esses outros e essas contribuições, na página 151 do livro de vocês, e é, na verdade, uma das escolas que sofre menos críticas, pois está alinhada com o pensamento mais contemporâneo, com o pensamento mais moderno e com o próprio modelo capitalista, né? Então, a gente vai dar uma olhada que essa teoria sistêmica, ela vem englobar inúmeras ciências. E aí a gente cita, né, a ciência cibernética, a matemática e a de sistêmicas, que é o que a gente vai ver detalhadamente. Mas antes de falar sobre a teoria mesmo,
de sistemas, enfim, a teoria geral de sistemas, ou a teoria sistêmica, a gente precisa compreender o que é de fato um sistema. A gente muitas das vezes fala muito, ouve muito falar sobre, mas não compreende, não consegue interpretar em seu sentido mais amplo. Então, se a gente pegar o conceito de sistema, é nada mais do que uma soma de partes que se interagem, que se conectam, e a somatória forma e visa a único objetivo para executar algo. Quando eu falava no slide anterior que o biólogo, fazia essa comparação com o sistema, né, humano, é porque o sistema humano ele é formado dessas diversas partes. E essas partes elas vão se interagindo, né? O pulmão com a cavidade pleura, com a cavidade nasal, que atinge a faringe, passa pela laringe, vai para a narina. Então, isso tudo para nos dar um benefício, alcançarmos um objetivo, seja da respiração, como por exemplo do sistema, mas diversos outros objetivos que o nosso sistema imunológico também nos permite. E se a gente comparar esse sistema com uma organização, a gente vai compreender que nas organizações nós temos a soma de diversas partes, essas partes conhecidas como departamentos, como setores, como pastas, que se interagem, que se conectam e, né, estão ali exercendo suas respectivas funções para angariar lucros, né? Ou em organizações que não têm fins lucrativos, estão lá para alcançar determinado objetivo, determinada meta. E aí, a teoria sistêmica, partindo desse pressuposto, desse diálogo com o conceito de sistema, a gente vai considerar que é aquela abordagem que vai utilizar diversas ciências. E aí, ciência também, no seu âmbito mais globalizado, no seu maior âmbito, a gente tem a ideia de que ciência ela é um estudo contínuo de algo, de determinada coisa. E aí, a teoria sistêmica, ela perpassa por diversas ciências, e aí a gente pode citar a ciência cibernética. Por quê? Porque existe um elo, um vínculo, uma relação, a comunicação entre o sistema, o meio e os indivíduos. Quando a gente traz essa ideia do cibernético, é a questão do computador, do celular, da internet, né, que permite, que é esse meio, né, que serve de ponte para esse sistema e a comunicação efetiva entre indivíduos. Então, a gente está nessa teoria sistêmica considerando essa ciência cibernética nesse âmbito comunicativo. Já nas ciências da matemática, é a ideia de simular situações de resolução de problemas que poderão surgir dentro de um processo organizacional e a forma como será a tomada de decisões. Um exemplo que pode nos facilitar nossa compreensão é a de que as organizações, as empresas, as grandes indústrias utilizam-se muito de gráficos, né, de porcentagens, de pesquisas quantitativas, essas feitas pelos aspectos da matemática, que faz com que deem uma informação para que aqueles indivíduos dentro de uma organização tomem determinadas decisões. Então, a ciência matemática ela está como esse apoio, como esse embasamento para uma tomada de decisão efetiva, eficaz, eficiente e que, de fato, diminuindo os riscos, vamos dizer assim. Também a gente considera uma ciência a ideia dos sistemas, que gera a conectividade no processo decisório e a visão sistêmica ao gestor. Então, esses sistemas são os sistemas de gestão que estão dentro das organizações,
fazendo com que as pessoas, os administradores, os gestores, os gerentes, eles deem força, deem acesso, deem informação para as pessoas tomarem suas respectivas decisões também. Então, quando a gente olha para essa teoria sistêmica e diz que ela é uma das teorias que mais, que não sofre crítica, é porque ela está baseada nesse contexto atual que nós estamos vivendo, da tecnologia, do digital, utilizando-se da matemática e principalmente utilizando de inúmeras ciências, que ciência não é uma coisa concreta, é uma coisa que se é construída e é contínua e vai se deslanchando ao longo de todo o processo. E aí, se a gente olhar as origens da ciência cibernética, é uma ciência relativamente jovem, né? A gente teve aí o Norbert Wiener, durante o período em que surgiu o primeiro computador simultaneamente com o surgimento da teoria de sistemas, considerado uma ciência da comunicação e do controle, no qual a comunicação é que torna todos os sistemas interligados e integrados, e o controle assegura o comportamento dos indivíduos. Um exemplo dessa ciência cibernética nada mais é do que, por exemplo, o site do Gov, o site do governo, né? Que lá ele une, ele junta, ele unifica todas as informações para que esses outros sistemas menores se interliguem. Os sistemas educacionais, os sistemas da saúde, né, que entra o âmbito da vacinação, o sistema de ajuda assistencialista, né? Então, é um exemplo dessa ciência cibernética, por exemplo, o site do Gov. A teoria matemática é conhecida também como uma pesquisa operacional, porque concentra seus estudos dentro dos processos, ou melhor, das problemáticas administrativas. Então, olha-se para esses problemas administrativos e pensa em como se resolver através dessa pesquisa operacional, que está entrelaçada à teoria matemática. Sua ênfase é nos processos decisórios. Por quê? Porque o intuito é apresentar meios, metodologias, mecanismos para que as decisões sejam tratadas de maneira lógica e racional. E isso sendo evidenciado através de números, evidenciados quantitativamente. E aí, essa pesquisa operacional são aquelas pesquisas reais, com números, com porcentagens, que também, né, não são utópicos, porque envolve diretamente fatos reais e transforma em dados estatísticos. Através de situações, se transforma em números, se transforma em dados estatísticos. As principais contribuições da teoria da matemática. Uma significativa melhora na agilidade e na qualidade em relação à tomada de decisões, porque as pessoas começaram, os administradores começaram a ter precisão em uma tomada de decisão. Não é tomar a partir de um achismo, mas tomar uma decisão embasada em determinada informação. Uma outra contribuição é a melhora em relação ao conhecimento sobre a capacitação e habilidades profissionais dos indivíduos dentro da organização. A ideia de que você observar o atendimento de sua empresa antes de você oferecer uma capacitação e observar esse atendimento após uma capacitação. E aí eu estou exemplificando. Por quê? Porque também esses números eles corroboram na melhora do atendimento, no crescimento dos seus clientes, no crescimento do vínculo das pessoas, dos consumidores com a sua marca, da utilidade, da utilização, da utilidade, de ver e entender como as pessoas elas indicam essa marca, essa empresa para as outras pessoas, sabendo que tudo se torna ultrapassado, mas o marketing boca a boca, que é a experiência da pessoa dentro de uma organização, é o que também vai resultar em em uma positividade maior, né? Então, a gente traz para esse âmbito. E um outro ponto é que, para que os gestores consigam aplicar as propostas apresentadas na teoria da matemática,
sugere-se o uso da pesquisa operacional. Essa pesquisa é de uma maneira ampla, de avaliar a empresa, avaliar as pessoas, avaliar o atendimento, avaliar os processos, avaliar as entregas. Então, tudo que é avaliativo perpassa por essa pesquisa operacional. Para gerir isso, como é que faz? Então, as empresas, elas utilizam indicadores, que são instrumentos de monitoramento, ou seja, eles acompanham, eles monitoram esses dados. E isso é através de uma perspectiva de avaliação e de gestão, né? Porque a gestão existe para isso, para avaliar o processo empresarial, o processo organizacional, de uma maneira contínua, cotidianamente, todos os dias. E aí a gente pode citar e destacar o Balancei Scorecard, conhecido como BSC, que utiliza indicadores tanto internos que estão dentro da empresa, utiliza-se indicadores externos como economia, o real, né, as questões meteorológicas que influenciam diretamente, né, as questões financeiras, que também a gente pode ver como modelo na página 156. Então, o Balancei Scorecard, se alguém me perguntar, vou imaginar que alguém está curioso e quer saber o que é. Nada mais é, gente, de uma, vamos dizer assim, um painel de controle, tá? Uma ferramenta de avaliação que os empresários, os administradores, gerentes utilizam para monitorar as atividades cotidianas. E algum dos principais objetivos conquistados pelas empresas ao utilizarem esse indicador, esse painel de gestão, é traduzir a estratégia em termos operacionais, garantir que os componentes da estratégia estejam alinhados e vinculados à comunicação da estratégia e a toda a organização. E, por fim, formar a base de um processo de gestão estratégica, eficaz e integrado. Gente, até aqui, beleza? Alguma dúvida, pergunta? Tudo certinho, prof. Certo? Pronto. Então, vamos lá. Teoria de sistemas. A teoria de sistemas gera a conectividade no processo decisório e a visão sistêmica ao gestor. Existem alguns tipos de sistemas. Eles podem ser classificados como físicos ou concretos, abstratos ou conceituais, em sua constituição, em seu formato, e na sua natureza, fechados e abertos, ou abertos. Então, a gente vai analisar aqui. Quando a gente fala de constituição, é dizer que o sistema é tangível. Por quê? O sistema é em sua parte palpável, visível, tá? São compostos de equipamentos, maquinários, objetos e coisas reais. São denominados hardwares e podem ser descritos em termos quantitativos de desempenho. Então, por exemplo, um sistema, o computador, é um sistema físico, ele é concreto, é tangível, eu consigo pegar, eu consigo manusear, eu consigo fechar. Um notebook eu consigo manusear, deslocar ele para outro local. Então, a gente considera esse tipo de sistema físico ou concreto, voltado para a questão de equipamentos. Já os abstratos ou conceituais, que são os famosos softwares, eles são compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses, ideias. São os famosos programas, que são intangíveis. A gente utiliza, a gente manuseia, né? E tudo mais, mas eles não estão palpáveis, a gente não consegue pegar neles, né? Então, a gente considera eles abstratos ou conceituais. E aí, quanto à natureza, sistemas fechados não apresentam intercâmbio com o meio ambiente que os circundam, pois são herméticos a qualquer influência ambiental. Assim, não recebem influência dos ambientes e nem os influenciam. Então, um sistema fechado é aquele tipo, por exemplo, de empresa que não quer saber como é que está o real, que não quer entender do seu concorrente, que não quer fazer um preço de venda, né, passivo
de um fundamento, de um embasamento, de um conhecimento e que não circunda, não recebe informação, não passa informação. Então, isso é um sistema fechado. Já os sistemas abertos, eles apresentam essas relações de intercâmbios com o ambiente por meio de inúmeras entradas e saídas. Então, os sistemas abertos, eles trocam matéria e energia regularmente com o meio ambiente. Então, quando eu falo de sistema aberto, eu estou falando do tipo de, por exemplo, empresas que fazem intercâmbio para melhorar determinado processo, né, que tem uma visão com seus stakeholders, que são aqueles envolvidos em seu processo, envolvidos internos e externamente, dentro dos seus processos, dentro de sua mão de obra, dentro de suas relações com outros locais e tudo mais. Alguém ligou o microfone, é porque deseja falar? Acho que fecharam. Então, sigamos. E aí, a apreciação crítica, né, sobre os sistemas. De todas as teorias administrativas, essa é a menos criticada, pelo fato de que a perspectiva sistêmica parece concordar com a preocupação tanto estrutural como de função, funcionalística, que é típica das ciências sociais dos países capitalistas de hoje. Então, já que a gente fala de administração e levanta-se também essa bandeira do capitalismo, então é uma das teorias que, vamos dizer, não se apresentam muitas críticas, relevâncias negativas a essa teoria. Aí vamos lá para a teoria da contingência, né? Contingência, vamos pensar em seu conceito maior, mais amplo, a gente pensa naquilo que a gente não esperava e acontece, né? Algo assim que veio partindo, que não estava dentro dos planos, que não foi, né, pensado com antecedência. Então, nessa teoria, utilizou-se as premissas básicas da teoria de sistemas, em especial em relação e da natureza orgânica das organizações. Ela parte dos princípios de que não existe um modelo ideal para atender a todos os tipos de empresa e todos os seus cenários. Existe uma única certeza, que há constante necessidade de mudanças em todos os aspectos, sejam eles internos ou externos. Nessa teoria da contingência, eu até gosto muito, por quê? Porque ela é totalmente relativa. Se pensa em administrar, se pensa em gerenciar, dependendo da situação e do contexto em que a empresa está inserida, o momento que se está vivenciando, né? Vamos imaginar uma empresa hoje administrando seu negócio, tomando determinadas decisões, mas vamos imaginar essa mesma empresa hoje, né, gerenciando em uma época, em uma pandemia. Seriam, no caso, decisões diferentes, seriam, no caso, recursos diferentes, né? Situações podia passar por situações desagradáveis, né? Que prejudicasse o seu meio social, que prejudicasse o emocional das pessoas que estavam vivendo e exercendo suas respectivas funções. Então, a teoria da contingência é como isso, né? Saber ter essa necessidade de adaptação, vamos dizer assim. Enfatiza a natureza variada das organizações e tenta compreender como operam sob condições diferenciadas. Busca orientar na criação de estruturas e ações gerenciais nas diferentes situações específicas. Então, não existe uma resposta pronta para algo que nem aconteceu ainda, né? E muitas das vezes, nas outras teorias, se planejavam esses possíveis acontecimentos, né? Se precavendo, vamos dizer assim. Mas sempre quando acontecia, nada do planejado conseguiam executar, conseguiam efetivar, conseguiam colocar em prática. Então, essa contingência vem com isso, olhando para essas diferentes situações de maneira específica, de maneira particular, de maneira bem individual, para
dá essa condição, seja de resposta, seja de decisão, seja de atitude, seja de incentivo, de maneira também diferenciada. Essa origem, ela possui um aspecto proativo e não reativo. Por que proativo? Porque considera importante a constante identificação das condições, tanto ambientais como também das próprias práticas administrativas, de como as pessoas lidam administrativamente. E aí busca-se uma plena harmonia. E aí a gente também, eu não trouxe aqui, não quero me detalhar isso, mas na páginas 163 e 164 vocês vão conseguir conhecer esses idealizadores e quem contribuiu para essa teoria da contingência. E aí essa teoria recebeu o auxílio de várias outras teorias, através de estudos em princípios, também nas páginas, e entre eles estão o estudo sobre sistemas orgânicos e mecânicos, os estudos sobre o ambiente, estudos sobre a estrutura e os estudos sobre a estratégia e a tecnologia. E aí, gente, eu pergunto a vocês, a organização em que vocês trabalham possui um plano de contingência? Se, caso a resposta for sim, qual? Que plano é esse? Algum voluntário? Já tinham ouvido falar em algo de contingência? Exemplo, vamos tentar exemplificar para que vocês participem. A empresa de vocês, por exemplo, se acontecer, que Deus o livre nos guarde, de uma enchente, a empresa está preparada para enfrentar essa situação climática, vamos dizer assim? Aqui eu trabalho de enchente não, mas de incêndio sim, ela sempre está preparada. Pronto, mas é um tipo de contingência, vai saber, né? Ninguém se planeja, vamos dizer, um incêndio, a não ser que seja com outras intenções. Mas se acontecer, é uma contingência. É que a empresa que eu trabalho ela é química e ela tem produtos que podem causar explosões, incêndio, Entendi. entendeu? Aí ela tem outras empresas circunvizinhas que ajudam num plano mútuo de socorrista, para socorrer, para eliminar o fogo. Certo. Mais alguém? Não. Valéria, você ligou o microfone, quer falar? Eita, foi por engano, professor, desculpa. Ah, pronto, sem problema. Então, voltemos ao slide. Apreciação crítica sobre a teoria contingencial. Nessa abordagem, ela é mais eclética, mais diversificada e integrativa de todas as teorias administrativas. Além de considerar todas as contribuições das diversas teorias anteriores, ela consegue abranger e dosar todas as 5 variáveis básicas da teoria administrativa, que são elas: tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Quando fala que essa abordagem ela é eclética, percebam que vocês que participaram das aulas do início até aqui perceberam que uma teoria dá ênfase à tarefa, outra teoria dá ênfase à estrutura, outra teoria dá ênfase às pessoas, outra teoria, né, como por exemplo a que a gente já viu hoje, dos sistemas, dá ênfase à tecnologia e outras ao ambiente. Então, nessa apreciação, ela vai conseguir abranger e dosar, colocar a medida certa de cada ênfase em seus respectivos locais corretos também, tá? Então, por isso que ela se torna integrativa, ela consegue integrar, ela consegue unir, ela consegue fazer esse casamento, esse elo, esse vínculo entre essas ênfases, as quais, em outras teorias, escolhia-se apenas uma. É com essa teoria que se nota mais nitidez que as fronteiras entre as diversas teorias administrativas estão caindo. E isso mostra que, no futuro, a teoria da administração tende a ser cada vez mais uma teoria integrada e única, em vez de um emaranhado, ou seja, um monte, né, de teorias individualizadas. E percebam como as críticas vão diminuindo com a evolução
né, das teorias. Vocês conseguem perceber isso, que essas críticas elas vão diminuindo e vão pegando uma coisa boa de uma coisa boa de outra, uma coisa... Então, torna-se muito, sim, beleza, mas também porque ela vai diminuindo essas críticas e vai pegando uma coisa ou outra de outras teorias. Então, se torna muito, isso é óbvio, mas é devido a essas circunstâncias. Contribuições sistêmica e contingencial, juntando as duas. Com o surgimento de duas novas teorias, as organizações passam a adotar técnicas de gestão como análise do ponto de equilíbrio, teoria dos jogos, programação linear, teoria das redes, teoria das filas, análise estatística, programação dinâmica, just-in-time e Kanban. Esses pontos a gente vai ver nas próximas disciplinas ao longo de todos os cursos. São ferramentas que são utilizadas dentro da empresa para avaliar, para mensurar, para evidenciar informações, tá? Então, foram através dessas teorias sistêmicas e contingenciais que se elaborou essas estratégias, essas ferramentas que corroboram até os dias atuais com uma administração e uma gestão eficaz, que de fato, né, apresenta resultados. E aí elas analisam quais medidas, através de indicadores, auxiliam no processo de tomada de decisão, possibilitando que as organizações se tornem cada vez mais competitivas em seus mercados e também nos seus processos de gestão. Pronto, aqui foi o tópico 1. Tópico 2, as escolas de administração. São perspectivas contemporâneas de administração. E aí, algumas abordagens, ecologia populacional, escolha, estratégia e determinismo. O embasamento nos modelos de seleção natural da ecologia e ou natureza está focado nos aspectos estruturais do ambiente. O modelo de ecologia populacional busca explicar as mudanças organizacionais a partir de análise da natureza e da distribuição dos recursos no ambiente. Sua origem parte da teoria de Darwin, sobre a seleção natural das espécies, compostas por 3 estágios: variação, seleção e retenção. Constituem um modelo geral de mudança organizacional para explicar como as estruturas organizacionais são criadas, sobrevivendo ou falindo e difundidas por toda a população. Quando a gente traz essa abordagem ecológica, essa abordagem ambiental para essa discussão, eu vou, talvez, falar aqui algo que alguns conhecem, outros não. Vocês já viram alguma empresa com uma marca de ISO, alguma numeração, ISO, por exemplo, 9001, né? Existem vários tipos de ISO. Alguém já viu selos que empresas têm com essa palavra ISO? Eu já, professor, eu já vi e já trabalhei com uma, que era a Roquem trabalhava com purificadores de água, então eles detinham o ISO 9001, que era o ISO de qualidade total. De processos, né, se eu não me engano, também. Isso. Encaixa, essa 9001. Boa, isso mesmo. Pois é, assim como o Júnior trouxe essa situação, tem empresas que defendem essa ideia ambiental, por exemplo, essa mudança isso acontece muito em fábricas, em indústria, né? A questão do desmatamento, a questão da fumaça que prejudica, né? O ambiente. Então, nessas empresas, se elas mudam e ela tem essas mudanças de atitude, elas ganham o ISO, eu posso estar errado, 14001, 14001, que levantam essa bandeira da sustentabilidade, da questão da consciência ambiental, né, nas pessoas, por conta dessa prática, né? Pronto, Josineide marcou aqui, né, ISO do meio ambiente 14001. Então, essas abordagens, ela vem nessas perspectivas de estratégias, de situações que variam, que se explicam e fazendo com que as empresas elas sobrevivam, mas de uma maneira responsável. Então, nada mais é do que uma temática sobre responsabilidade social. A teoria de novas
a teoria de novas abordagens da administração, o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, gente, ele é um ciclo que passa por a ideia de planejar, dirigir, controlar e avaliar, tá? É um ciclo também, né, que, vamos dizer assim, mensura, que direciona através de informações ou através de situações numéricas, visando com que as organizações elas se aprimorem-se continuamente onde é necessário planejar, executar, controlar e agir em um ciclo de repetição. Já o benchmark, que é um processo por meio do qual se observa, aprende e melhora, podendo ser aplicado a qualquer área de atividade organizacional. Então, o benchmark, por exemplo, não é só em organizações com fins lucrativos. Muitas organizações sem fins lucrativos, escolas, vamos dizer, organizações religiosas, né? As próprias igrejas utilizam dessas estratégias para mensurar, para avaliar suas atividades. E outros temas discutidos nas organizações contemporâneas, inclusive nos aspectos estratégicos, são a ética e a responsabilidade social. E a gente vê que as empresas elas começam a discutir isso quando, né, gostam de propagar a sua missão, a sua visão, e nos seus valores tem, né, responsabilidade social, tem essa questão da ética. Então, esses temas, eles são discutidos nessas organizações que estão dentro desse padrão moderno e nesse padrão contemporâneo. Benchmark é o processo de análise referencial da organização perante outras organizações do mercado, incluindo o aprendizado do que essas organizações fazem de melhor, bem como a incorporação dessas realidades de maneira otimizada e mais vantajosa para a organização que aplicou essa estratégia. Então, quais são os princípios básicos do benchmark? Reciprocidade, porque ao solicitarmos informações, estaremos automaticamente disponibilizando a contrapartida. Então, é uma via de mão dupla, né? O que você está também pedindo, solicitando, você também está disponível a oferecer. Analogia, o benchmark só é útil se pudermos manter uma analogia com os processos de nossa organização. Ter essa visão mais abrangente, não ter esse olhar apenas funilado naquele setor que você trabalha, ou naquela única atividade, mas estar aberto a uma situação de processos que corroborem para o bem de uma organização. No terceiro princípio, a gente pode citar a medição. Além de obter índices de desempenho, é necessário e muito importante levantar dados sobre os processos que levam aos resultados. Então, a ideia de levantar dados para fazer com que esses dados se transformem em informações. E na quarta, a validação. Para o benchmark funcionar, é necessário examinar de forma precisa esses dados coletados, avaliar as reais necessidades da organização, fazendo todas as adequações, pois o que serve para uma empresa não necessariamente serve para outra. Então, é olhar para uma outra empresa, fazer essa análise dessa outra empresa, né? E analisar se aquela estratégia, aquela decisão cabe para a sua. Porque não necessariamente, né, a história do Ctrl-C, Ctrl-V. A gente não vai dar a mesma resolução para tudo e para todas as empresas. São situações diferentes, são pessoas diferentes pensando, então é importante ter esse senso crítico. E aí, novas tendências de administração. Em meio ao ritmo acelerado e constante de mudanças, a qual a teoria administrativa está submetida, certamente muitos fatores podem e vão influenciar. Fazemos um destaque à influência do fator do conhecimento, que terá um papel relevante na forma de como acontece esta mudança em nosso dia a dia nas organizações. Então, gente, a história do tipo da coisa, de não acabar mais, de sempre ter mais informações, ter essa sede, essa fome de conhecimentos, de buscar, né, essa troca, esse feedback, né, de que por mais que a gente conclua o curso, a gente não está pronto para o mercado de trabalho, porque eu acho que eu nunca gosto de pensar assim, a gente nunca vai estar pronto,
Porque as coisas vão se mudando e vão se atualizando. Se você não tiver essa cabeça aberta, essa mente aberta, para acompanhar esse ritmo, você vai ficando para trás. Então, se eu digo que hoje, eu, Genilson, estou pronto para o mercado de trabalho, amanhã acontece algo, uma evolução, uma coisa diferente, e eu não me adaptar, eu vou ficando para trás, sabe? Então, a ideia dessa busca, dessa sede de conhecimento, vem nessa perspectiva, né? De você estar nessa busca constante por algo, por coisas novas, por inovação, pela criatividade, né? E as novas tendências de administração, na realidade, demonstram que só temos uma certeza, que o mundo está em constante e contínua mudança. E assim, a teoria da administração também está em processo de mudança. E como ela está se adaptando aos novos cenários. Nunca acaba, não é mesmo? E a resposta é sim, nunca acaba, né? Talvez seja radical, alguns estejam me chamando de radical, outros que não, mas, gente, assim como nesses anos todos muitas teorias surgiram, a gente está apto atualmente a também fazer parte dessas mudanças daqui para frente, né? Então, é isso. E é devido a essa mudança, esse pensamento de continuidade, que no último tópico falamos de globalização, né? Como pensar essa globalização, como pensar nessa influência da gestão do conhecimento e da inovação, né? Que são temas relevantes que, de fato, condizem muito a nossa realidade. E aí, como você acredita que a globalização te afeta? Eu queria que vocês pegassem, nesse momento, algum produto à sua volta e verificassem a origem dessas coisas, produtos e serviços de que você faz uso. Então, como é que a globalização ela nos afeta? Alguém poderia exemplificar? Boa noite. Boa noite, Jamile. Eu acredito, eu não sei se eu estou certa, mas a globalização pode nos afetar em questão da internet, por exemplo. Hoje a gente não consegue mais viver sem internet. Antigamente a gente utilizava o celular somente para ligação. Hoje, se o celular não tiver uma internet boa, a gente não consegue resolver os nossos problemas, tanto pessoais como de trabalho. Então, isso generaliza tudo em nossa volta, entendeu? Até mesmo em questão de trabalho. Se a gente for resolver qualquer situação de trabalho, a gente precisa ter uma internet. A gente está aqui na aula, se a gente não tiver uma internet boa, a gente não consegue finalizar a aula, não consegue assistir, não consegue fazer os trabalhos. Então, querendo ou não, a internet influenciou e continua influenciando as nossas vidas. Acho que é só isso. Boa, obrigada, Jamile, pela sua participação. Eu, Professor? assim, faço... Oi? Aparentemente aconteceu aquele erro de novo, em que tem duas aulas acontecendo e só uma está tendo aula. Tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar. Nossa Senhora. E o pior é que a aula Tem tá o terminando. link da aula. Tem o link da aula lá no grupo. Tem gente falando que não está conseguindo entrar mesmo assim. Mas, infelizmente, eu acho que é porque eles devem estar com outro tutor. Não é possível. Porque quem entra pelo link que é dado, que é ofertado aí pelo seu sistema, vem para cá. Então, sempre tem essa confusãozinha de turmas entre tutores. Às vezes assiste aula de um tutor, mas não está na turma dele. Mas vamos lá. É possível que, se o senhor mandar o link, eles consigam entrar? Só que só tem mais 10 minutos de aula, né? Porque o restante da aula... É verdade. Mas eu vou
Eu vou mandar aqui, só um instante, viu, pessoal? Só pegando aqui. Obrigada. Pronto. Pessoal, mais alguém quer pensar ou responder essa pergunta? Como você acredita que a globalização te afeta? Professor, boa noite de novo. Boa noite, Júnior. Eu acredito que afeta de forma positiva. Lembrando que tem sempre os dois lados, mas eu gosto de pensar do lado positivo, porque a globalização hoje nos trouxe informação em tempo real e com uma velocidade muito grande. Ou seja, hoje, aqui na cidade que eu moro, que é interior do estado da Bahia, eu consigo obter informação dos Estados Unidos, China, Rússia, em tempo real e no piscar de olho. Então, eu acredito que essa globalização, de forma geral, pensando no lado positivo, me trouxe benefícios. Veio só para melhorar. Mais alguém? Então, vamos lá. A origem da globalização ocorreu por meio de um fenômeno bastante peculiar dos seres humanos ao longo de sua evolução. Deixa eu desligar esse. O principal foi de percorrer longas distâncias por milhares de anos em movimentos migratórios, assim povoando o planeta. Então, a globalização já vem aí, né, desde a povoação, né, planetária. Outro grande fato mais recente ocorreu com a Rota da Seda, antigo trajeto que ligava a Ásia, África e Europa, gerando a troca entre esses continentes e denominado de Velho Mundo. Então, eles trocavam informações, né, trocavam recursos, né, e aí começou a perceber essa ideia da globalização. São coisas que, de fato, informações e situações que percorrem o mundo todo. E aí, quando eu fiz a pergunta anterior, falando da questão da influência, o quanto, né, por exemplo, os nossos produtos de agricultura, nossos produtos, né, da agricultura, eles são influenciados pela globalização. Por quê? Porque a globalização não está, gente, só na situação tecnológica. Ela não é limitada apenas a isso, mas é uma coisa que integra, é um sistema bem maior, sabe? E aí, quando eu trago o exemplo dos produtos de agricultura, são porque a gente tem os períodos, por exemplo, que o feijão, quando a oferta do feijão está muito, é por conta da relação entre a chuva e o sol, o inverno, né, que foi bom em determinado ano, então vai produzir mais, né? Então, o preço vai estar mais acessível. Então, a globalização influencia diretamente no nosso bolso. Tá entendendo? Ontem teve uma reportagem no Fantástico da questão do café, né? Que o café tá ficando bem carinho, né? Um café expresso a R$10, por exemplo. E aí, é por conta da Minas Gerais, né, que é o estado que produz 50% do café para o Brasil. E aí, lá no ambiente em que cultivam esse plantio, né, as chuvas foram poucas. E aí está influenciando, a demanda continua a mesma, as pessoas continuam, né, querendo comprar café, e não tem oferta suficiente para atender essa demanda. Ou seja, acaba que valorizando mais o preço do café, que essa valorização é através do acréscimo do preço. Então,
tudo isso ele vem influenciando diretamente o nosso bolso, que isso também é globalização. O avanço do conhecimento sobre as técnicas de navegação, em especial pelos europeus, propiciou uma nova era nos séculos XV e XVI, através da exploração dos oceanos, indo ao encontro de novas descobertas que foi denominado Novo Mundo, as Américas, propiciando uma maior interação e abrangência na atuação do comércio e movimentando de forma significativa os aspectos econômicos e geopolíticos na época. Porém, os primeiros impactos significativos da globalização foram percebidos com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, pois a comunicação, né, a cultura de massa, que a gente estudou até na aula passada, que é quando veio a questão, por exemplo, da informação para todos, a questão do jornalismo, né? E toda essa situação voltada à comunicação sendo um divisor de águas em relação ao que entendemos e percebemos hoje como conceito de globalização. Então, o que é globalização? A globalização se caracteriza pela integração crescente de todos os mercados, seja o mercado financeiro, seja o mercado de produto, de serviço e mão de obra, bem como dos meios de comunicação e transporte de todos os países do planeta. Então, a globalização, ela não existe só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou só em determinado local. Então, é isso que se abrange o mundo todo. A globalização pode ser entendida como um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Ou seja, por meio desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. E aí a gente tem aqui algumas fases da globalização, né? Essa que teve o início em 1800, aí de 1830 a 1880, né? Através das ferrovias e do transporte marítimo, que a gente falou aí das navegações, né? Ou seja, o aumento da manufatura, o comércio através das fronteiras de commodities, em grande parte, né, das grandes companhias. Na segunda fase, foi em 1900 a 1930, com o aumento da produção de eletricidade e do aço, o surgimento e domínio das primeiras empresas multinacionais, principalmente as empresas europeias e norte-americanas, tanto nos setores industriais e agrícolas, e extravista também. Terceira fase, 1948 a 1970, formação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, né, fim da Segunda Guerra Mundial e o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, onde se pensaram muitas estratégias administrativas naquela época. E aí a gente pode destacar o esforço concentrado da parte dos países industrializados ocidentais para redução gradual de barreira ao comércio, o crescimento das multinacionais japonesas, comércio entre países de bens de marca, fluxo entre países de moeda, em paralelo ao desenvolvimento de mercados globais da capital. E a quarta fase, de 1980 até os dias atuais, que este foi marcado pelo expressivo avanço tecnológico, da informação, da comunicação, manufatura e consulta, a privatização de empresas estatais em países em transição, por exemplo, né, e o notável crescimento nos mercados emergentes. E isso a gente pode se dar através das taxas de crescimento sem precedentes no comércio entre fronteiras de bens, serviço e capital, a participação nos negócios. Uma coisa também que é a questão do que países emitem para outros e a gente compra de outros. Como é o nome, gente? Eu esqueci agora, me ajudem. Vamos lá, um ponto para quem me ajudar aí nessa palavrinha. São 2 palavrinhas. Importação e exportação, né? Também marcou esse processo, né? Esse processo da globalização até os dias atuais, né? Onde os países eles compram de outras culturas, de outros locais, como também
países compram, adquirem entre si, importação e exportação. Foco nos mercados emergentes e o índice de desenvolvimento econômico e suprimento. Efeitos da globalização. A integração entre países, porque proporciona essa aproximação entre essas culturas, esses países, e vai rompendo fronteiras. Uma diluição das fronteiras, porque a integração proporciona a integração entre os países e criam os blocos econômicos, né? Ou seja, vai se funilando, vão se ajustando, né? A gente tem inúmeros blocos aí conhecidos, né? Como a BRICS, por exemplo, e tantos outros que a gente vai ver na disciplina de economia. O aumento do comércio mundial, a integração e o acesso entre os países, que proporciona o aumento das transações comerciais de maneira bilateral, ou seja, não de uma única maneira, mas também, né, de diversas outras formas de, vamos dizer assim, movimentar esses recursos, como também o crescimento e desenvolvimento da economia dos estados, e versus a situação de desigualdade e desemprego que aumenta. Então, um dos problemas vendo essa situação, essa problemática da desigualdade social, do desemprego que aumenta, se pensa também no crescimento e no desenvolvimento dessa economia dos estados. E aí, gente, o que é que nós temos agora para vocês, tá? Vocês vão fazer atividade, certo? Atividades da unidade 3, que são as duas atividades que faltam. 8h30 eu coloco o gabarito no grupo. E aí, após realizarem as atividades, vocês vão verificar as avaliações de vocês. Aproveitem esse tempo dessa última aula. Precisam, gente, colocar tudo em dias até a próxima segunda-feira, porque segunda-feira a gente começa uma outra disciplina, chamada Economia e Mercado, certo? E é onde a gente vai voltar algumas temáticas sobre globalização na disciplina que vem, tá certo? Então, aproveitem esse tempo, façam as atividades, as avaliações, estudem e não deixem juntar muita coisa para que vocês, no final do ano, não se percam, tá bom? Railma, você levantou a mão, alguma pergunta? Não, só já finalizei todas as avaliações e as atividades. Você já fez até a presencial? Não, a presencial não. As avaliações eu já fiz, a presencial vou fazer dia 4. Então tá ótimo. Então você já só vai fazer a atividade hoje, então. Certo. Viu? Alguém tem alguma dúvida, gente? Professor, Oi? a minha dúvida é em relação ao código, que já é a terceira aula que eu assisto, e eu não tenho aonde colocar esse código, eu estou perdida nesse código de presença. Então, eu acredito agora que, já que você não conseguiu até agora, porque não tem erro, assim que abre, já é para aparecer onde você colocar. Você precisa ir até o seu polo. Mas também não se prejudique. Esse código de presença está em fase de teste. Vocês não são avaliados, isso não vai aprovar ou reprovar ninguém. Vocês vão ser avaliados apenas pelas notas nas avaliações, tá certo? Tá certo, então. Obrigada. Disponha. Professor, uma dúvida. Pois não. Amanhã eu tenho a minha avaliação final. Aí vai cair todos os assuntos das últimas unidades? Das 3 unidades, exatamente. Entendi. Viu? Professor? Certo. Oi? Eu tenho alguns dias só aqui no curso, eu tenho uma dúvida, essa atividade agora vai ser baseada só nessa aula ou nos temas do livro? Essa atividade é nessa aula, sobre essa aula, certo? Só que aí, como você está dizendo que está aí alguns dias, você precisa verificar no seu aplicativo o nome da disciplina, aí vai ver e fazer as avaliações. Lá em notas e avaliações tem a avaliação 1, 2, 3 e 4. Cada avaliação dessa é correspondente a uma unidade do livro. Tipo, a avaliação 1, vão cair as atividades, vão cair os temas só da unidade 1.
Aí, assim, nesse mesmo raciocínio, na avaliação 2, na avaliação 3 e a avaliação 4, você faz de maneira presencial no polo aí da sua cidade e vão cair todos os temas dessas 3 unidades. Ok. Já tem código, prof?